Olá, olá, sejam todos bem-vindos na nossa live de terça-feira com o tema lição de casa sem brigas e reclamações. Ai, difícil, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí ao vivo comigo. Fabi, tudo bom? E para vocês que vão assistir a live aí em outro momento, né? Não vale a pena ver de novo aí das lives. Eu decidi toda terça-feira fazer uma live bem rápida. Oi, Mari! Eu espero que seja minha ex-aluna, são muitos, né? E daí, pessoal, vou fazer a live com alguns direcionamentos das perguntas que mais aparecem ali no direct, nas caixinhas de inbox, quando eu monto lá para conversar com vocês, né? Então, assim, toda terça-feira, às 8h30, vou tentar aí dar um direcionamento rápido, prático, porque nem sempre dá pra gente decidir, né, como a forma melhor de responder para vocês. E o tema ali de lição de casa, o pessoal, nossa, mas como assim? A gente tá em novembro, né? Mas tem muita mãe que tá preocupada com o ano letivo de 2022, porque nem todas as crianças conseguiram aí entrar e se alinhar aí no ritmo, né? De começar a estudar. Ó, a Diolinda é professora, ela sabe disso. A Vivi também, que nem todos os alunos ali já estão no ritmo de começar a fazer as coisas e já tá no final do ano. Então, assim, todas as dicas aqui, pessoal, é para ser implementadas agora, se vocês quiserem, estiver enfrentando essa dificuldade. Se não, pro ano que vem, né? Que na verdade aqui é para ajudar. Mas será que é possível, gente, ter assim um ambiente junto com os filhos dentro de casa para fazer a lição de casa que seja um pouquinho assim mais leve? A intenção é essa, tá? A intenção não é que seu filho ou seu aluno saia falando, pelo amor de Deus, mais lição de casa, que eu amo lição de casa. Não é isso, mas pelo menos diminuir a briga que às vezes acontece, né? Então, assim, pessoal, toda vez que eu começo esse momento com as famílias, eu gosto de fazer uma reflexão, né? Coisa simples, rapidinho. Mas assim, o que vocês lembram da época de vocês como criança desse momento de fazer lição de casa? Vocês conseguem assim se lembrar onde é que vocês faziam? A quantidade, o volume, o grau de dificuldade, se tinha alguém ali que te ajudava, que te acolhia numa dúvida, ou você fazia sozinho, do tipo, qual o sentimento que tem? Ou saudade mesmo, né? Do tipo, era tão bom essa vida de estudante, de lição de casa. Por que a gente faz assim esse tipo de reflexão? Porque, na verdade, gente, olha, pessoal, quanta gente legal, quantas professoras lindas, a Ana, a Fono. Por que a gente faz essa reflexão? Para realmente a gente ter esse olhar empático, né, com a criança. Porque, às vezes, a gente fica tão longe ali da nossa infância, né, parece que foi até em outra vida, né, que a gente não consegue lembrar de como que isso era. Então, fazer esse resgate mesmo de memória, do tipo, como que era? Era difícil para mim? Era fácil? Tinha alguém que me apoiava? Como que era? Porque realmente o sentimento é a raiz de todo e qualquer comportamento. Feita essa reflexão aí, não sei se deu para vocês lembrarem. Eu lembro que tinha alguns, na minha época, né? Alguns trabalhos que a gente adorava quando era em grupo, porque a gente tinha que ir na biblioteca para fazer as coisas. Então, já era um auê, né? Já era um evento. Agora eles fazem Google Meeting, fazem tudo online juntos. Mudou tudo, né? Mas ainda o sentimento de comunidade ali entre eles ainda existe. Nesse segundo momento, pessoal, de reflexão, eu queria assim que vocês pensassem. A gente sempre fala que a escola é como se fosse o trabalho da criança. Eu concordo com isso, porque é ali que a gente começa a desenvolver valores, responsabilidade. Escola, na minha opinião, é inegociável. É uma coisa que você já começa a ensinar desde pequeno ali para a criança, os valores para seguir. Então, levando em consideração que a criança precisa realmente ter esse olhar para a escola de valor, será que é legal a criança ir e voltar para casa com trabalho? Seria como você. Você trabalhou o dia inteiro. Aí, na hora que você está indo embora, seu gerente vem, ei, seu coordenador, vem aqui, leva isso aqui para casa, você traz amanhã? Você fica assim, nossa, mas eu já trabalhei, mais coisa. Será que é legal? Né? Vamos fazer essa reflexão também, né? Não custa nada. Muitas escolas da Europa já eliminaram a lição de casa, né? Já tem uma outra abordagem. Assim,
Eu não acho que é de todo mal, se a gente olhar realmente para qual é o objetivo da lição de casa. Porque tem ali uns objetivos. Muitos professores, muitos pais querem, de certa forma, punir, manda lição de casa. Quer deixar a criança ocupada, cansada, manda lição de casa. Eu entendo que os motivos principais são desenvolver responsabilidade e autonomia, né? Criar um hábito de rotina de estudo, né? E reforçar o conteúdo pedagógico. Então, assim, são 3. Beleza. Desenvolver responsabilidade e autonomia, criar ali um hábito de rotina de estudo e revisar o conteúdo pedagógico. Agora veja a nossa sociedade. Dos 3 objetivos, o que é mais importante? Eu acho que é desenvolver uma rotina de estudo. Porque depois que a gente se forma, é tão difícil fazer outro curso, é tão difícil ler um livro, é tão difícil aplicar alguma coisa e o mundo quer que a gente esteja ali sempre se reciclando, né? O conhecimento é líquido. O que eu sabia há 2 anos atrás, hoje em dia não me vale mais. E da onde eu tiro essa disposição se eu não tiver esse hábito de estudar por mim mesmo, se eu não tiver autonomia? E o que a gente foca? O que o pai foca e os professores ficam focando tanto em casa? Muitas vezes é o conteúdo pedagógico. E o conteúdo pedagógico, perdão, eu sou professora e tem professoras lindas me assistindo aí, o que envolve? Envolve multiplicação, envolve divisão, qual é a capital disso, E isso, pessoal, tá tudo na palma da mão deles hoje em dia. Não que o conteúdo não seja necessário, mas às vezes a gente foca no que não é tão importante, não é objetivo ali da hora. Conteúdo fez legal? Beleza, mas e a habilidade, a autonomia de fazer sozinho? E a habilidade e o hábito de saber que tem que se desenvolver, que tem que ir além do que a professora pediu. É essa a intenção, né? A disciplina positiva, que é o que eu estudo, que eu tenho um pouco de conhecimento aí, fala que a lição de casa, a doutora Jane Nelson deixa muito claro nos livros dela de disciplina positiva em sala de aula, que a lição de casa é um relacionamento entre professora e aluno. E só. Mas por que será que os pais se incomodam tanto com isso? Até os pais que são professores. Às vezes tem uma saga ali, uma luta de fazer a lição de casa, né? Por que será que incomoda tanto? Porque a gente tem uma visão, né? A gente que ainda não é prazeroso, que é difícil. A gente, né, também veio desse esquema de muitas vezes ser lição de casa para punir, né, pessoal? Então, assim, a intenção da live e trazer um pouquinho de disciplina positiva para vocês, pais e professores, é entender que nós, adultos responsáveis, tanto como professor e pai e mãe, é ajudar, colaborar, não controlar. Por que não quer controlar? Porque quem é controlado precisa de alguém ali em cima. Quem obedece precisa de alguém que está mandando. E não é isso que a gente quer das crianças. Porque lá na frente, como que vai decidir por eles só? Né? A Vivi tá falando que eles reclamam do volume de atividades. E é mesmo. Sabe por quê, Vivi? Porque na nossa época a gente também não tinha esse volume de atividades extras. Que hoje eles têm tênis, tem piano, tem isso, tem aquilo, estudo em escola bilíngue, que é mais difícil, mais complicado, né? Eu não tô passando pano para as criançadas aqui, mas a gente tem que entender que é difícil, né? A gente não consegue abranger tudo ali que a gente quer fazer no dia, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? A criança não é uma máquina. E quando eu disse que, na verdade, o trabalho da criança é escola, é brincar também. A gente esquece que é o único momento da vida que eles têm para brincar. E brincando ele se desenvolve tantas habilidades, né, de cooperação, de tanta coisa que vai além do acadêmico mesmo. Não que o acadêmico não seja importante. Mas assim, o que eu trouxe aqui nessa live de hoje, os 5 passos. Se você tá ali, ó, meio que perdido, ou você não tá funcionando, você tá no limbo de tentar e não dá certo, o que você pode começar? Como sempre, começar pela rotina, né? Então, assim, quando a gente fala que a criança precisa de rotina, o adulto precisa de rotina, que a partir do momento que a gente tem a rotina, abaixa um pouquinho o nosso nível de ansiedade. O que eu tenho que fazer? Sabe? O que eu tenho que fazer? A cabeça fica pensando muito mais
Isso cansa, isso estressa. Então assim, a rotina, beleza, determinar o horário de fazer na hora que a criança não estiver extremamente fadigada, cansada, exausta, né? Do tipo, porque vai vai demandar um pouquinho de esforço intelectual e físico. E é desumano se colocar uma pessoa para fazer uma atividade quando está extremamente cansada, né? A partir do momento que você criar a rotina, lembrando que a disciplina positiva fala que a rotina você cria com a criança. Você não impõe as regras e pede para seguir. Que tudo que é imposto gera resistência. A partir do momento que a criança vier junto com você fazer a rotina, ele vai se sentir um pouco mais pertencente. Opa, é minha vida, então deixa eu participar. E deixa muito claro as expectativas, porque isso é muito de criança para criança. Então, às vezes fala, ai, Jéssica, as famílias que eu trabalho como consultora parental, quanto tempo? Depende, tem crianças que são super rápidas, né? Então, assim, tem crianças que são mais devagar. O que vale é dar uma olhadinha ali. Olha, você fez isso em 10 minutos, eu acho que dá para usar mais 5 minutos ali. O que você acha do trabalho que você fez? Joga. O que você acha? Você acha que tá bom? Você acha que dá para melhorar? Né? E assim, se a criança é muito lenta, o que ela fica? Ela fica enrolando para você perder a paciência e vai fazer por ela. Só que não é isso que a gente quer desenvolver a autonomia. E se você não tem rotina, o que a mãe fica fazendo? Vai fazer lição, vai lá fazer lição, fica na cabeça. Então, se você é lembrada toda hora, independente da idade da criança, né, que a gente já começa a entender que a partir dos 8, 9 anos aqui, se você está sendo lembrada toda hora, não vai ter ninguém, você não está desenvolvendo a responsabilidade e habilidade. Então, ó, já não está funcionando, que é o objetivo da lição de casa. No começo, na rotina, estabeleça um lugar público da casa. A cozinha, pode ser a sala de jantar. Ah, mas tem um quarto, o quarto tem uma mesinha. Será que está funcionando lá? Eu aconselho no começo, se tiver muito errado, ou se estiver demorando demais, ou se estiver fazendo de qualquer jeito, para terminar, para ir fazer outra coisa, traz para um lugar público, tá? Então, assim, o primeiro passo. O segundo é ficar perto, né? Mas não em sentinela, comandante. Fica aí, ó. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, você pode ajudar, mas não fica direcionando, faz isso, faz aquilo. Porque não é sua responsabilidade. A responsabilidade da lição de casa é do aluno, né? Da criança. E outra, fica frustrante pro pai, porque aí o pai vai achar que a criança não sabe fazer nada. O pai vai ficar frustrado, vai falar, poxa vida, não é capaz de fazer uma lição de casa. Tem o agravante também, que às vezes o pai vai lá fazer, acaba ensinando de um jeito diferente que a professora fez, complica mais a cabecinha da criança ainda que tá naquela curva de aprendizagem, que não é fácil, né? Eles estão ali realmente com um dos objetivos pedagógicos da lição de casa é reter o conhecimento, é colocar em prática, então ali não vai funcionar. E às vezes o pai acaba fazendo, seja por tempo, seja o que for, né? Então assim, ficar por perto, dar direcionamentos, mas não fazer. Então assim, perguntas norteadoras é uma ferramenta de disciplina positiva que ajuda muito. Ai, mas eu não sei que meu filho está estudando. Pergunta. Ele vai te falar. Na hora que ele for responder, vai ajudá-lo. Eu tipo, nossa, o que esse pessoal comia nessa época? Nossa, isso era no Brasil? Nossa, como que você faz para saber que 6 vezes 7 é isso, se 6 vezes 5 é isso? Vai fazendo pergunta, vai ajudando, né? Vai abrindo ali a cabecinha dele, tá? E assim, primeira dica, criar a rotina. Ah, sobre a rotina, muitas pessoas me perguntam também sobre a constância, né? Se for todo dia, ótimo, né? Depende do volume e da quantidade. Só que o que acontece muitas vezes com as crianças é, ai, teacher, ou as famílias que eu trabalho de consultoria parental, eu ia fazer lição, mas aí minha mãe foi na casa da minha tia, aí minha mãe foi cortar o cabelo, aí minha mãe me levou junto. Aí você vê que não tem um respeito pela rotina da criança, mas quer que a criança entregue. Então, já não faz sentido pra mim. Se é importante a lição de casa, se é importante a escola que você paga, se é importante seu filho aprender, se é importante você colocar uma rotina, se você for a primeira a sair ali, ó, aí você não vai estar modelando com o lance da responsabilidade que a gente falou no começo, né? Responsabilidade, autonomia, o hábito de estudar, né? De criar um hábito de estudo. Então, assim vai, né, pessoal? Outro ponto, que é o terceiro, que é evitar distrações, né?
Então assim, tá num lugar público, tem aqueles fonezinhos de ouvido que é super barato, sem fio, que é realmente para usar com criança que tem uma dificuldade mais de atenção. Ou mesmo um momento quieto na casa tá ótimo. Ninguém precisa de TV, celular, TikTok o tempo todo. E essa história de, música me ajuda a concentrar, foi comprovado cientificamente que não. Eu também sou dessas, né? Eu coloco fone de ouvido enquanto ali é alguma coisa meio que braçal, mas na hora que é para usar o intelecto, eu não consigo. Né? Então, remover as distrações. Os pequenos, o que precisa? Às vezes é um caderno, uma borracha, um estojo. Então, prover ali também o material é muito importante. Os maiores podem sim precisar de uma internet, um computador. Só que visto que tá ali no momento público, no ambiente público, você pode dar uma olhadinha, porque senão, pessoal, internet a gente vai. Você vai ver como que, em quanto tempo colhe o feijão, aí você já vai ver a receita do feijão, depois você já vai ver exercício para perder a caloria do feijão e já foi. Né? E assim com eles também, por que haveria de ser diferente, né? Então, assim, tá ali perto é muito importante também. Você tá ali, né? Tirando as distrações. Um ponto, o quarto, que eu acho que é muito importante, é o reconhecimento, né? Olha, tem a Mari ali, tem o Dr. André. Olha que legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Minha primeira live, tava morrendo de medo. Então, sejam bem-vindos. Obrigada por me receber aqui. O quarto ponto é sobre o reconhecimento. A disciplina positiva não trabalha com premiações e elogios. Elogios? Pode ser que sim. A gente fala que o elogio assim é um sorvetinho no final de semana, mas o arroz e feijão mesmo é reconhecimento. E o que é o diferenciamento? O que difere o reconhecimento do elogio? Reconhecimento, você está prestando atenção, você está dando valor ao processo. Né? O elogio é meio, rótulo, meio fraco. Filho, você é inteligente, você é demais, você é tão rápido. Você. E o dia que ele não for rápido? E o dia que ele tiver uma dificuldade? Ele vai se avaliar pelo que você julga dele. Então, como que eu faço, Jéssica? Olha, filho, eu percebi que você refez aquela conta. Eu vi que você contornou seu desenho. Nossa, eu vi que você escolheu aquela cor. Você fez um trabalho muito bem feito. Você deve estar orgulhoso do seu trabalho. Porque a partir do momento que a gente fica rotulando, a gente ensina as crianças que elas são julgadas pelos outros. Por isso que cresce depois comparando, competitivo, vazio, invejoso. Não que não tivéssemos esses sentimentos. Todo sentimento é válido, todo sentimento é humano. Mas se a gente puder diminuir aí essa carga, é bem melhor. Então assim, junto com o reconhecimento falado, né? Olho no olho, conexão com seu filho. Você vai ver que as coisas mudam do tipo, olha, minha mãe percebeu, eu existo. É diferente do, senta lá, faz a sua lição, eu tô mandando, eu pago a escola, você não presta pra nada. Credo, Jéssica, parece que eu tô falando alguma coisa que não existe, né? Eu, como consultora parental, eu vejo muito isso. E não tem nem como julgar, às vezes, o pai e a mãe que estão num estresse danado, estão numa rotina, super cansativa, e chega em casa mais essa ainda de lição de casa, né? E a criança tá ali, precisando de ajuda, precisando de uma rotina, precisando que as distrações sejam eliminadas, precisando que o reconhecimento falado, olho no olho, chegue, e não tá tendo. Se não tem, como que eu vou me encorajar para fazer amanhã, né? Então, assim, o motivo, na verdade, é esse, ao pai não fazer a lição para a criança, não ser lá e fazer que do tipo, meu filho tá cansado, né? Ser gentil demais. Meu filho, hoje eu vou fazer pra ele, tadinho, que essa professora é chata. E não ser firme, se você não fizer, você não vai isso, eu vou tirar seu videogame, porque fica ameaçando, né? É ruim ser criado na ameaça. Imagine se o patrão falar pra você, se você não fizer isso, você vai ser mandado embora, né? Como você vai trabalhar no outro dia? E assim vai, pessoal. Então, assim, o lance da disciplina positiva é realmente trabalhar com a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Então, assim, o reconhecimento falado é ótimo. Jéssica, mas não pode ter nada depois da lição de casa? Pode. Uma palavrinha mágica na disciplina positiva. Assim que, ao invés de ser. Assim que você terminar, você pode assistir um filme. Assim que você terminar, a mãe vai brincar com você. Se você conseguir trazer esse momento seu, um tempo de qualidade com seu filho, vai ser mais lindo ainda. Porque pensa, criar conexão, reconhecimento.
né? Tempo de qualidade, já é um monte de ferramenta da disciplina positiva que parece que é tão absurdo de colocar em prática e não é, né? Então, assim, seria lindo. E o quinto passo, pessoal, é reconhecer um pouco a rotina da escola, né? Do tipo, quais são os dias que mandam, quais são as professoras, para quando se é de um dia para o outro, se dá para se organizar. E, dependendo muito da idade da criança, já ensinar a usar a agenda. Muitas crianças não sabem usar a agenda, eles marcam no dia errado, aí eles esquecem de consultar. Mas o meu é muito novo para usar a agenda, a agenda é muito pesada, a agenda é muito cara. O que dá para fazer é comprar post-it, sabe aquele papelzinho que já tem a fita adesiva? E monta uma tabela em casa. Aí você pergunta para a criança, tem lição? Que é? Para quando é? Pega e cola. Né? A criança é visual. Ver visualmente organizado tira estresse. Porque daí se a mãe e o pai não souber o que tem, não souber para quando não tem como colocar um limite, acompanhar, ajustar ali, adequar as regras que foram colocadas. Né? Então, assim, conhecer um pouco da rotina ajuda e muito, tá? E assim, só para finalizar o nosso encontro aqui, a gente dividir assim, um pouco de experiência, eu vou trazer, só pincelando mesmo, né? Que tem um estudo científico que fala que a criança, ela tem a tendência a colaborar mais, dizer mais sim, se ela estiver na faixa equilibrada emocionalmente, que a gente fala que é na zona verde. Né? Quem sabe um pouquinho de autorregulação, os psicólogos, os professores sabem do que eu tô falando. Então, quando é isso? Quando a criança não tá agitada demais e quando a criança não tá devagar demais. Então, assim, se vê que tá muito agitado, respiração é uma ótima ferramenta. Um banho, não sei. Se vê que tá com muita energia, faz 10 polichinelo, toma uma água e senta aqui para começar, né? A lição de casa. Se tiver muito sonolento, dá para fazer uma atividade física antes, dá para tomar uma água, dá para tomar um banho, dá para pular uma corda, dá. Né? Tentar equilibrar o estado emocional e físico da criança, né? Manter ali na zona verde. Não quer dizer que se ele tiver num dia lindo, vai fazer atividade, tudo certinho. A tendência, então a gente sempre olha pro lado da solução. É possível ajudar dessa forma, tá? Então, assim, recapitulando. Primeiro passo, uma rotina eficiente, constante, respeitar a rotina, criar a rotina juntamente com a criança, porque aí ela se sente pertencente, ela vai começar a entender que a vida é dela, que ela tem responsabilidade e autonomia. Segundo, ficar por perto, mas não ficar dando direcionamento. Se a criança ficar perguntando alguma coisa, faz as perguntas norteadoras, pergunta daqui e dali, mas não dê a resposta. Dando a resposta pode interferir no desenvolvimento acadêmico, porque às vezes a criança chega com a atividade prontinha lá em sala de aula e a professora não tem noção que foi ele que fez ou ela que fez. E para a professora tá lindo, tá certo? Então a gente precisa, como professora, ver realmente o que a criança tá entendendo. Remover distrações, né? Não vai querer que seu filho fique lá fazendo tabuada, você tá brigando com o marido, jogando o prato na cabeça dele, né? Aí não dá. Então, assim, um ambiente equilibrado, um ambiente sadio, um ambiente respeitoso, né, gente? Porque, afinal de contas, a atividade é uma atividade, a lição de casa é uma atividade extra que eles estão fazendo, né? É um excesso, é um extra de esforço. Reconhecimento, principalmente se for falado, diferente do elogio. Filho, eu vi que você se esforçou, eu vi que você refez, eu vi que você conferiu, eu vi que você escolheu a cor que você gosta. Filho, tô de olho em você, você é importante para mim, tá? E a quinta, não menos importante, conhecer a rotina da escola, saber o que é já esperado e tentar ensinar seu filho a ele se organizar. Com agenda, pode ser post-it, se for adolescente, Google Calendar, que dá para compartilhar. Lembrando, o objetivo da lição de casa é desenvolver responsabilidade, autonomia, criar um hábito de estudo para criança, porque sim, para adulto lá na frente vai precisar, e praticar o conteúdo pedagógico, né? Então, assim, foram algumas dicas aí da disciplina positiva. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu aborde de uma forma mais pausada durante a live, ao invés de ficar escrevendo ou falando nos stories, vocês escrevam, mandam um direct, mandam ali em comentários, sempre muito bem-vindo.
a intenção, o objetivo, né, do meu Instagram e todo o trabalho que eu faço com disciplina positiva é melhorar o relacionamento entre a criança e o adulto, seja ele professor, seja ele pai, mãe, tio e tia, tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido aí um pouquinho. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo até agora. Um beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima terça, hein?